Bora lá, nação! Vitória do Flamengo contra o Palestino, 2-0 com gols de Pedro e Léo Ortiz. E todas as informações do Flamengo na Libertadores você vai ver aqui no canal Meu Mengão React. O Flamengo venceu por 2-0. Bora! Vitória, estreia com gol. Feliz demais, você é louco. Não, nem nos sonhos acho que sairia uma estreia assim. Bora, deixa bom, vamos, continua. Alegria rubro-negra, iniciada a maratona do Flamengo depois do título carioca, venceu agora o Palestino pela Libertadores. Pedro, hein? Que golaço, que recurso. Vitória do Flamengo por 2-0, o Flamengo agora assume a liderança do grupo E. É impressionante, 17 jogos na temporada e o time do Flamengo levou 2 gols, marcou 32 e levou 2. Chega mais, nação, na manhã desta quinta-feira. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. A vitória do Mengão em cima do Palestino por 2-0 com gols do Pedro e também do estreante Léo Ortiz. Vamos analisar as últimas informações do Flamengo, a imprensa esportiva falando, repercutindo essa vitória do Mengão na Libertadores da América. Mas antes, chega aqui dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão aqui em peso no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias e informações do Flamengo. Lembrando que aqui nós vivemos Flamengo. E corre nos comentários e escreva qual é a cidade que você assiste nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Piauí, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas. Se você está no Amazonas, no Acre, no Pará, escreva nos comentários pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? E escreva também a sua análise, o que você achou da partida de ontem entre Flamengo 2, Palestino 0. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, ao canal do Bernardo Ramos, João Guilherme, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas notícias do Flamengo. Mesmo com o Flamengo, a gente começa com o Maracanã, com o repórter Pedro Henrique Torre. O Flamengo venceu por 2-0, Maracanã daquele jeito, mas teve um momento de sofrimento no segundo tempo. A gente já vai falar sobre isso. Chega mais, Pedro! Valeu, pessoal. Na noite desta quarta-feira aqui no Maracanã, alegria rubro-negra, 2-0 sobre o Palestino, gols de Pedro e do estreante da noite, o zagueiro Léo Ortiz. Fez a sua primeira partida com a camisa rubro-negra e marcou o gol da vitória. Selou o 2-0 no finalzinho da partida. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 4 pontos no grupo E. Fica 1 ponto acima do Bolívar, mas claro, o Flamengo agora tem um jogo a mais, espera o resultado do jogo entre Bolívar e Milionários em La Paz nesta quinta-feira. Mas serviu para dar uma tranquilizada depois daquele empate 1-1 na estreia contra o Milionários na Colômbia. O Flamengo tinha um jogador a mais, enfim, saiu na frente, mas ficou tudo mais na festa da torcida rubro-negra, mais de 55 mil torcedores aqui no Maracanã. O Pedro abriu o placar com um golaço. Foi um bom primeiro tempo do Flamengo, perdeu oportunidades. Na segunda etapa, o jogo um pouquinho mais complicado. O Tite fez trocas e aí o Léo Ortiz no finalzinho, um escanteio batido pelo garoto Lohan, aí 2-0. Muita alegria e falamos com os personagens dessa partida aqui no Maracanã. É sempre importante vencer em casa, a gente concluiu nosso objetivo que era vencer. É claro que o primeiro tempo foi muito bom nosso, onde a gente impôs um ritmo de jogo muito alto. No segundo deu uma caída, né? Não foi tão bom o segundo tempo. Mas feliz pelo resultado, feliz pela entrega de todos. E o importante a gente fez que foi vencer dentro de casa. Muito feliz. Foi um começo de ano complicado porque acabei ficando alguns dias sem treinar no começo do ano. Depois, com toda a negociação rolando e o meu desejo de vir para cá, foi um começo de ano complicado porque no meio de tudo isso era difícil estar jogando e honrando a camisa do meu ex-clube. Felizmente pude conseguir a transferência, vim para cá estrear com uma vitória dessa, sem sofrer gols na Libertadores. É muito importante e o bônus de ainda ter marcado meu primeiro gol com a camisa já na estreia, num jogo que estava começando a ficar perigoso, é muito importante para nós e para toda a equipe. A gente sabia que ia encarar um jogo muito difícil, poucos dias para preparar o jogo também, em meio de um campeonato, sabemos que sempre é difícil, mas a gente, no momento certo, fez os gols, agora descansar que já começa a correria de novo
Campeonato Brasileiro e temos que estar sempre... Então é isso, iniciada a maratona do Flamengo depois do título carioca, venceu agora o Palestino pela Libertadores. Próximo fim de semana, domingo, em Goiás, estreia no Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Atlético Goianiense. Dias depois, daqui a uma semana, para ser mais exato, aqui no Maracanã, recebe o São Paulo, também pelo Campeonato Brasileiro. Tite agora vai ter que usar bastante essas peças que tem no elenco rubro-negro. Valeu, Pedro! É isso, Brasileirão vem aí, o bicho vai pegar. Mas o assunto agora é Conmebol Libertadores. Vitória no Maracanã com 63% de posse de bola contra 37% do Palestino. Finalizações 21 finalizações do Flamengo, 10 do Palestino. Certas 8-3, grandes chances 5-4. Placar apertado em grandes chances. Ações na área rival, aí foi uma lavada 41-10. Flamengo então com 4 pontos. Seu Elton Serra, o que você achou do comentarista Pedro? Aliás, que calma do Pedro, hein? Para fazer o gol. Que beleza de gol, né? Ele faz um gesto de frio. Como foi gelado para fazer aquele primeiro gol. E como comentarista, o Pedro fala, o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo o time deu uma caída. Acho que é um bom resumo do que aconteceu no Maracanã, né, Elton? Primeiro que o Pedro é o melhor 9 do futebol brasileiro, né? Eu acho que isso aí... É pouco discutível. É discutível, mas acho pouco discutível. É um jogador realmente que tem muito recurso. É um biotipo que, se você olhar pela primeira vez e não vê-lo jogar, você vai dizer, aquele centroavantão que fica dentro da área. Quando você vê jogar, você muda totalmente o seu conceito sobre ele, né? E acabou sendo um jogador importante. E faz uma leitura correta do jogo, né? Acho que no primeiro tempo a gente viu o Flamengo com aproximadamente 75% de posse de bola. É claro que quando a gente olha para a posse da bola, muitas vezes isso não significa muita coisa, né? A depender do time, a posse de bola é aquele jogo de um lado para o outro, no campo de defesa, é muito mais se defendendo com a bola. Não é o caso do Flamengo. O Flamengo conseguiu, no primeiro tempo, ser uma equipe que finalizou 12 vezes. E das 21 que teve, né, 12 no primeiro tempo, incluindo o gol do Pedro, que acabou sendo um belo gol, e de um time que se impôs pela qualidade técnica, né, Edu? Porque a gente olha para o Palestino, eu tive a oportunidade de fazer jogos, até no plural, do Palestino. O Palestino vem da pré-Libertadores, é um time que heroicamente conseguiu chegar na fase de grupos, mas tem muitas limitações, né? E resolveu jogar com o Flamengo, inclusive, com uma linha de 4 e 2 volantes muito espaçados, né? E o Flamengo soube aproveitar muito bem. Esse jogo posicional do Tite funciona muito bem. O Everton cada vez mais protagonista desse Flamengo, o Luiz Araújo cada vez mais titular desse Flamengo, e o De La Cruz para se encaixar nesse time jogando praticamente como segundo volante, né? Então a gente vê, Edu, aquele Flamengo que tinha o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique, hoje você tem o Arrascaeta, o De La Cruz, o Everton Cebolinha e o Pedro. Você só tem um Arrascaeta daquela equipe. E é um time que mantém essa intensidade ofensiva. É claro que sentiu dificuldades nas finalizações também, e muitas vezes fechando o funil ali, a equipe do Palestino impôs dificuldades para o Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo teve menos a bola, porque passou a ser uma equipe um pouco mais vertical, sentiu cansaço também, mas foi uma vitória segura. Poderia ter sido de muito mais, por muito mais, né? O resultado de 2-0 até engana um pouco pelo volume de jogo do Flamengo. Mas é um time que vai naquela do Tite, né? Que é um time que se defende bem e muitas vezes se defende com a bola e se defende com a bola no campo de ataque, que aí é uma posse muito mais produtiva, você está mais próximo do gol e, consequentemente, você cria mais oportunidades. Acabou sendo uma vitória importante também olhando para a tabela, já que o Flamengo na estreia acabou não vencendo. Então, olhar para essa classificação do grupo, né, onde você tem 2 jogos difíceis, em altitude, inclusive, você liderar já na segunda rodada é se manter até a sexta em primeiro lugar e aí decretar o seu favoritismo pensando no mata-mata. Pois é claro que a gente vê muito torcedor cornetando porque espera show. Tem na cabeça aquele time de 2019, mas é outro modelo, Tite, né? É outra história. E aí ele fala a palavra equilíbrio, muitas vezes. Mais uma vez o Flamengo vai a campo e não sofre gol.
E tem uma história no segundo gol que é bem interessante, né? O Lohan, garoto de 17 anos, cruza o escanteio. Ele que foi o herói da conquista da Libertadores Sub-20, né? Contra o Boca Juniors na final. E o Léo Ortiz, na estreia, que a gente viu ele falando, deixa sua marca. Você acha que vai ser titular o Léo Ortiz já, Elton? Eu acho que, inclusive, foi contratado para isso, né? O Tite argumentou a questão do cansaço, que o Fabrício Bruno já vinha de uma sequência de jogos, né? Ficou no banco de reservas, não entrou. O Davi Luiz já não era titular. O Léo Pereira, aquele zagueiro pela esquerda, né? E canhoto, que gosta do Tite. E os dois têm características de construção. E quando eu falo de um time ter a posse de bola no campo de ataque, né? Para atacar se defendendo, você ter dois zagueiros com essa qualidade no passe, a gente já elogiou muito aqui o Léo Ortiz no Bragantino, né, de ser praticamente um zagueiro armador no campo de ataque. Ele tem essa qualidade no passe e a recomposição defensiva, que o Flamengo tinha dificuldades, né, nas últimas temporadas. A recuperação da bola só no campo de defesa, tinha que correr para trás o tempo inteiro. São dois zagueiros que conseguem fazer o perde e pressiona muito bem, e quando a pressão não acontece, a recomposição é rápida. Então, acho que é um jogador que vai se encaixar bem com o Léo Pereira, mas eu acho também que o Fabrício Bruno, hoje jogador de seleção brasileira, né, tá nessa disputa aí forte com os dois, que quem ganha é o Flamengo, né? Quem ganha é o Tite, com boas opções nesse sistema defensivo, mas acho sim, Edu, porque o Tite já tinha, inclusive, quando o técnico da seleção brasileira, observado muito o Léo Ortiz, né? Inclusive convocado. Então, acho que é um jogador da confiança dele e que se encaixa nessas características que ele quer para essa equipe do Flamengo. Mas o Flamengo venceu a primeira na Libertadores. Rodrigo Viga, 2-0. Pedro, hein? Que golaço, que recurso. E o Léo Ortiz começou como titular e foi premiado também com um belíssimo gol, cobrança de escanteio fechada. Tava lá o Léo Ortiz. Flamengo 2-0, Rodrigo Viga. Ah, meu caro Pedro. Pedro é craque como você, né? Acho que por isso você enalteceu. Pedro, por isso que você enalteceu o nome do seu xará. O meu caro Pedro, o nosso Pedro, a vitória feia, a vitória ruim, eu vou fazer esse introito, esse preâmbulo com perguntas. A vitória que não se comemora, a vitória que você chora, é claro que não. Agora, há vitórias que você fica ressabiado, fica incomodado, fica decepcionado, fica pensando o que será do futuro do seu time, do meu time. Acho que isso tudo resume bem o que foi a vitória do Flamengo sobre o modestíssimo Palestino. Não é o Mazembe, não teve dança do bumbum no Maracanã, mas o Palestino veio de uma estreia na Libertadores da América em casa, perdendo de 4-0 para o portentoso Bolívar, cujo camisa 10 é a altitude. É lá em cima, né? Lá em La Paz, jogo duríssimo, mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Pois bem, foi um Flamengo bastante vigoroso, um jogo muito parecido com o do São Paulo. A gente até que depois olhar com calma, espelhar, porque pelo que eu estou ouvindo dos relatos, eu acompanho o jogo do Flamengo, não acompanho o jogo do São Paulo. Pelo que vocês vão ouvir agora do que eu vou falar do jogo do Flamengo, há muita semelhança, há uma sobreposição de situações, ações e deficiências nesses dois jogos. O São Paulo vencendo por 2-0, o Flamengo também vencendo por 2-0 nesse segundo jogo, na segunda rodada da Libertadores da América. Foi um Flamengo que criou muitas chances, muitas oportunidades no primeiro tempo. Fez esse golaço com o Pedro aí, o seu xará, dando até balãozinho do goleiro. Parecia que ia ser mais um massacre, né? Ia ser mais um ataque fervoroso do Flamengo para cima do Palestino, assim como foi do Bolívar jogando lá no Chile contra o Palestino. Mas no segundo tempo, rapaz, o Palestino chegou a dar trabalho, principalmente nas jogadas aéreas. Me pareceu um Flamengo mais acomodado, com dificuldades físicas, limitações. Eu vou dizer que a vitória esteve ameaçada, mas não foi nem de longe aquela vitória confortável, fácil, tranquila, diante de um time muito frágil, muito mais fraco tecnicamente, que se desenhava na primeira etapa, no primeiro tempo. A verdade é que agora a coisa começa a pegar, né? Eu acho que esse time do Flamengo vai rolar, vai pegar, vai ficar legal, vai ser um time que vai funcionar bem durante o ano. Mas realmente o começo, primeiro e segundo jogos do Flamengo deixaram muito a desejar, bem abaixo do que a gente imaginava. Mas ainda acho que esse time do Flamengo tem muita coisa para evoluir, vai evoluir, vai crescer, vai começar a ser testado agora, né? Estamos começando agora realmente a temporada do futebol no Brasil. A minha preocupação com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro,
com o Internacional é o período de Copa América, né? Que os times vão ficar aí 9 jogos, né? 9 rodadas de Campeonato Brasileiro, 9, 10 rodadas sem, né, muitos dos seus titulares que vão ser convocados para a Copa América. Enquanto isso, o futebol brasileiro continua. Bruno Prado, Flamengo 2, Palestino do Chile 0 lá no Maracanã. Bruno. O Flamengo, ele não fez grandes jogos aí, nem os dois da Libertadores. Jogo de volta com o Nova Iguaçu, aquilo lá era um amistoso, né? Aquilo lá não dá pra levar muito a sério. Na ida fez o básico ali, fez um 3-0, que nem precisa de muita coisa pra conseguir o resultado. Sim, o Flamengo ele vai ter os seus momentos de que ele vai jogar um pouco menos, que vai ter um pouco mais de dificuldade. No primeiro tempo até perdeu bastante chance, poderia ter feito uma vitória mais tranquila. No segundo tempo o time jogou mal mesmo. Mas ele vai perder muito pouco, assim, é um time que no Brasileiro, pontos corridos, eu imagino que vai ser uma briga de 2 times, Flamengo e Palmeiras. Nos mata-matas, acho que vai ter, aí fica mais aberto, mata-mata sempre tem uma coisa mais aberta, tem mais um imponderável. Nos pontos corridos eu imagino que com esses 2 times que perdem muito pouco, não vai ter muito espaço para ninguém não, para brigar por título, acho que o título vai ficar entre os 2. Então vai ter momentos que vai jogar um pouco melhor, que vai conseguir algumas boas partidas, vai vencer com mais folga, com mais tranquilidade, vai ter momentos que não vai conseguir criar muita coisa, isso vai ter uma oscilação, mas vai perder muito pouco. Imagino que Flamengo e Palmeiras, no Brasileiro que começa sábado, eles vão correr os 2 pelo título e sem muito problema. No início, até no meio de um monte de jogo, pode ser que tenha alguém sempre começa bem, mas acho que na hora de decidir vai ficar entre os 2. A Copa América é uma preocupação para um monte de gente. O Brasil normalmente tem mais de 30 jogadores convocados nas datas FIFA, né? Não brasileiros, né? Não necessariamente brasileiros, mas até a maioria não é brasileira, são jogadores de outras seleções. O Flamengo tem vários desses, como o Palmeiras tem, o Inter tem muitos também. O Inter tem vários jogadores de seleções sul-americanas e quase todo time tem. A Copa América é um problema aí que todo mundo vai ter que se virar. Mas eu imagino um ano bem tranquilo assim para o Flamengo. Claro que perdendo um mata-mata sempre vai ter fumaça, briga, vai ter momento que não vai jogar bem, vai ter alguma cornetagem, mas no Brasileiro não vejo Flamengo e Palmeiras sendo ameaçados não. Aliás, acho que os 2 não perderão mais que 10 jogos no ano. E o técnico Tite chamou atenção na coletiva de imprensa quando falou sobre priorizar campeonatos na temporada de 2024. Nós vamos sentar com a direção, tá, Luiz, tá, para estabelecer prioridades, porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo. Por exemplo, hoje entrou o Léo Ortiz, o Fabrício estava com 6 jogos seguidos, o que mais estava, com 2 viagens, extremamente importante. Então, nós vamos ter que, nessa valorização do grupo todo, a utilização da equipe, né? Então, todos estarem preparados, eu externo isso publicamente, porque esse é o discurso que a gente faz, porque vai precisar de todos fresh. Num jogo onde ele foi de responsabilidade, nós sabemos que tínhamos que vencer, de um grande primeiro tempo, de um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E na medida que tu não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa uma bola parada, começa a se ver, vai ficar... E aí a equipe também tem que ter essa maturidade para jogar com essa pressão, com essa expectativa, como fez, e fazer o segundo gol. Porque estava todo mundo esperando de 3 para cima. Realmente o time do Palestino é um time fraco, né? Tecnicamente falando, em relação ao time do Flamengo. Dentro da casa do Flamengo, diante da galera do Flamengo. O que o torcedor vai esperar? Meu placar era esse, 3-0. Se eu apertasse um pouquinho, só no primeiro tempo. Mas não aconteceu isso. O time do Flamengo jogou bem, né? Em certo momento do jogo, desse primeiro tempo. Perdeu algumas oportunidades. Fez um gol aos 21 minutos, uma tabela Cebolinha com Ayrton. Ele chutou, bateu na zaga e sobrou para o Pedro. Bola levantou, saiu o goleiro, ele deu um toque e meteu um gol de cabeça. 1-0. Agora, por exemplo, o Arrascaeta tocou no Ayrton, aqui pelo lado esquerdo, e perdeu o gol, o Ayrton. Cebolinha cruzou e o Pedro perdeu de cabeça, quer dizer, tudo isso no primeiro tempo. E o goleiro, o Rigamonte, fez 3 grandes defesas nesse primeiro tempo. Então, nesse primeiro tempo, o Flamengo poderia, né, largar o jogo. Tá tudo certo, tal. Fica jogando aí vocês, que eu vou embora, tenho mais o que fazer e tal. Mas não aconteceu. Então, ele correu o risco
correu. Porque, por exemplo, o Dávila, aos 35, fez um lançamento, o Vejar chutou e o Rossi defendeu. Logo depois, de novo, qual foi ele aqui? O Sousa perdeu outro gol, O Rossi defendeu mais uma vez. E depois o Léo Ortiz de cabeça e o goleiro do Palestino defendeu. Quer dizer, então, de repente, dos 3-0, 4-0, vou até exagerar, primeiro tempo, poderia ter saído 1-1, exatamente por causa dos gols perdidos pelo Flamengo. E que não pode perder, cara. Porque de repente complica, engrossa o jogo. E aí? E aí a galera começa a pegar no pé, porque não estava aceitando, tecnicamente falando, 1-0 só contra um time fraco. E o time do Flamengo, completo. Agora, o que está jogando esse De La Cruz é uma brincadeira, hein? Que ele está correndo ali naquele meio, fechando bem, né? Apoiando bem, chamando o Arrascaeta o jogo quando ele vem com a bola, e todo mundo arrumando para tocar no Pedro. Pedro é goleador, não se discute. Agora, é o que eu digo sempre, chama ele para o jogo. Hoje ele se enrolou todo. Perdeu um monte de gols, um monte. Teve uma no segundo tempo, quando saiu o Luiz Araújo, entrou o Bruno Henrique, aos 25, e que também saiu o De La Cruz, entrou o Alan. O Pedro entrou sozinho. Aí veio o zagueiro, apertou. O que ele fez? Chutou. Ali mesmo, entrada da área. Chutou para lá, o gol aqui, chutou para lá. E o Bruno Henrique aqui, ó, se ele faz assim pro Bruno Henrique, que o zagueiro chegou. O Bruno Henrique entra com bola e tudo. Aí o Bruno Henrique, puxou os cabelos. Pô, tem que olhar, cara, mas não adianta, não é o dele. O dele é o gol, visa o gol. Tem suas razões? Tem suas razões. Agora, tem hora e hora. Né? Você vê que todo mundo arruma, cadê o cara? Né? Então, e essas substituições também, quando o time do Flamengo cai, quando sai o Luiz Araújo, entra o Bruno Henrique do lado esquerdo e entra o Cebolinha, passa o Cebolinha para o outro lado. Cai um pouco, não é a mesma coisa. Então o time do Flamengo ganhou, não jogou isso tudo, porque se joga 6, era pouco, seria pouco, mas ganhou o jogo, que é o que está interessando nessa altura do campeonato. Craque do jogo é difícil, eu vou botar de novo De La Cruz e Arrascaeta, os craques do jogo. Vitória do Flamengo, meia bomba, sobre o Palestino por 2-0 no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Porque foi uma equipe burocrática mais uma vez. Tudo bem, jogou de forma burocrática contra o Nova Iguaçu no último domingo, mas sagrou-se campeão carioca. Agora, jogar contra o Palestino precisando fazer saldo é outra história. E o Flamengo não jogou bem. O primeiro tempo até que foi legal. O Flamengo abriu o marcador aos 21 minutos, quando era muito superior ao time do Palestino, com um belo gol do Pedro, que voltou a marcar com a camisa rubro-negra. Como eu disse, no momento em que o Flamengo era bem superior, jogando principalmente pelo lado esquerdo, com Ayrton Lucas, Everton Cebolinha e com a Arrascaeta, que não foi bem, atuando por ali. Então, um time que levava muitos problemas ao lado direito defensivo do Palestino. Na segunda etapa, foi um horror. O Flamengo não estava jogando nada, o técnico Jorge Sanches, da equipe chilena, fez alterações, colocou o Carrasco em campo e o time chileno começou a pressionar. A gente via basicamente a equipe adversária do Flamengo jogando com as bolas aéreas e a equipe rubro-negra tendo muita dificuldade. O Léo Pereira e o Léo Ortiz não conseguiram repetir as boas atuações. O Léo Ortiz dos tempos de Bragantino, afinal de contas foi a estreia dele com a camisa rubro-negra, e o Léo Pereira tampouco, né? Porque ele foi um dos melhores, na minha opinião até o melhor jogador do Campeonato Carioca. O Tite fez uma alteração óbvia, que foi a saída do inútil Luiz Araújo nesse jogo. O Bruno Henrique foi para o lado esquerdo, o Cebolinha veio para o lado direito, e aí o Flamengo melhorou um pouquinho, um tostãozinho só, mas continuou sofrendo ali com alguns contra-ataques da equipe do Palestino. E o Rossi trabalhou, coisa que não aconteceu nas partidas do Campeonato Carioca. Aí teve um escanteio, né, após uma jogada ali na área, tal, uma finalização, e o Lohan, que entrou no lugar do Arrascaeta, que, repito, não jogou bem, bateu para o Léo Ortiz, estreante, marcar o primeiro gol dele
com a camisa do Flamengo e decretar os 2-0. O técnico Tite ainda colocou o Vitor Hugo no lugar do Everton Cebolinha. O Vitor Hugo vem jogando com o Tite ali pelo lado direito. E aí ele fez a alteração em determinado momento que definitivamente não aprovo. A saída do De La Cruz para a entrada do Alan. O Alan jogou bem? Jogou. O De La Cruz estava jogando bem? Não. Mas ali ele poderia ter entrado com o Vitor Hugo, com o Matheus Gonçalves, né? Com o Vitor Hugo antes, inclusive, ou com o Matheus Gonçalves. Eu acho até, insisto, que o primeiro tempo foi bom. Mas não consegue botar a bola dentro do gol, Cacilda. Criaram várias chances de chegar na hora H, no último passe, ou na cara do goleiro, ou chuta pra fora, ou chuta em cima do goleiro. Porra, que coisa inacreditável. Deu azar também em alguns momentos, né? Teve bola do Cebolinha que passou pelo goleiro, até isso já foi no segundo tempo, o cara tirou em cima da linha. Eita ferro. Mas não pode, cara. Esse time do Flamengo, com os jogadores que tem, ele tem que botar as bolas para dentro. Não pode. Não contra o Palestino. Se estivesse jogando contra um time top da Libertadores, eu até aceito que o jogo fosse mais duro. Mas um jogo contra o Palestino não pode ser duro. E o Flamengo conseguiu, no início do segundo tempo, em boa parte do segundo tempo, transformar o jogo com o Palestino em um jogo duro. Um jogo duro. Tava 1-0 e os caras estavam chegando. Os caras estavam chegando uma vez atrás da outra. O Flamengo recuou a marcação. O Flamengo nitidamente... Aí é que eu acho que o Tite tem culpa. Já vi muita gente defender, o Tite não tem culpa se os caras perdem o gol, parará. É verdade. Tem sempre um pouquinho, né? Porque o treinador é responsável por também esse polimento final das conclusões, dessas coisas todas, né? Mas tudo bem, vamos dizer que hoje vou aliviar a barra do Tite no primeiro tempo, já que o time criou as oportunidades. Não soube finalizar, mas criou, ou finalizou mal. Agora, 1-0, voltar marcando lá atrás, me desculpe, a culpa é do treinador. A culpa é do treinador, cara. Não tem, sabe? Para mim, é aquela velha história que o Tite fez, como fez no segundo jogo contra o Fluminense, como fez em várias outras partidas. Olha aqui, estamos ganhando. Deixa eles virem, que aí nós vamos ter espaço para contra-atacar e para fazer nossos gols. Não é sempre assim que funciona, gente. Não é sempre assim que funciona. E o Léo Ortiz fez uma excelente estreia no Flamengo, marcando gol no final da partida, e o técnico Tite comentou sobre a estreia do Léo Ortiz. O Léo Ortiz demorou quanto tempo para estrear? Um mês, mais ou menos um mês, né? Sabe por quê também? Porque ele também tem que se ambientar. Por mais maturidade que ele tenha, tu tem que trabalhar com as diferentes duplas de zaga, tu tem que trabalhar com a metodologia para que ele tenha uma naturalidade para jogar. Por quê? Porque um manto sagrado é muito pesado, é grande, não pensa que é fácil não. Fica na beira do campo, ou tá o carinho que tem o torcedor, daqui a pouco vai falando BH, e 65 mil pessoas, que eu e o técnico saber. Nós temos que ter essa maturidade, nós temos que saber trabalhar com esse aspecto. E essas substituições é justamente para ter o Lohan para jogar, garoto. E a gente está preparando. Na meia, por quê? Porque dá um decréscimo físico, tu precisa ter. Aí, o Everton no jogo vai jogar. A gente procura preparar todos esses jogadores para esses momentos importantes. Em relação a essa sequência, eu volto a dizer, ela é prioridade, a gente vai sentar junto com a direção. Porque eu gostaria de dizer para o torcedor, assim, ele diz assim, a gente quer ganhar tudo, eu também quero, mas é humanamente impossível. Isso é um canto, isso é a gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridades na vida a algo que seja mais importante, a gente perde planejamento. Partida de hoje, fazendo sua estreia, marcando logo seu primeiro gol, e hoje aqui em cima a gente tinha o pessoal da Seleção Brasileira, da comissão do Dorival de olho. Quer saber, você vive também a expectativa de poder retornar à Seleção Brasileira, que você foi com o próprio Tite? Bom, muito feliz pela minha estreia. É uma situação diferente na minha vida, mas num momento em que eu me sinto muito preparado para viver isso, vestir a camisa do Flamengo, jogar para toda essa torcida. Foi muito importante tudo que eu vivi hoje, me preparei muito para isso, então muito feliz. Ainda tem algumas coisinhas a acertar, até pelo tempo que eu fiquei do último jogo que eu tive pelo Red Bull Bragantino, então ainda o timing em algumas coisas ainda não foi o melhor, não foi o meu top ainda, mas muito feliz por fechar com chave de ouro com o gol, e principalmente pela vitória e por não levar gols. A seleção é sempre uma consequência, nunca foi uma coisa que eu pensei como prioridade. A prioridade sempre foi o clube, foi assim no Red Bull Bragantino, e me veio a oportunidade por 3 vezes com o professor Tite,
e não vai mudar aqui no Flamengo. A minha prioridade é o Flamengo, é fazer o melhor trabalho possível aqui, e seleção é uma coisa que vai acontecer com o tempo e depende muito do que eu fizer dentro de campo e também da escolha do professor Dorival. Léo, aqui puxando rapidinho, hoje a gente teve a dupla dos Léos, né? Ali em campo, e a gente viu você muito ativo conversando com o Léo Pereira, e até mesmo em alguns momentos o Pulgar também te passava algumas instruções. E aí a gente viu um Léo muito seguro, esticando alguns passes, até com o Luiz Araújo, fazendo algumas trocas de posição com o Léo, às vezes você ficava como o último homem do Flamengo. Você já se sente à vontade, mesmo sendo a primeira partida, o Tite tem te deixado muita vontade nessa entrada sua já, ainda mais numa Conmebol Libertadores com o Maracanã lotado? Como é que foi a sensação? Sensação incrível. Lógico, como eu disse, ainda tem algumas coisas a acertar, principalmente de ritmo, de timing, que perdi um pouco até por esse tempo sem jogo oficial, né? Só treinando mais. Mas me senti à vontade, com meus companheiros ali sempre me ajudando, me dando instrução, porque, lógico, você está treinando todo dia, você está fazendo as coisas, mas quando chega no jogo tem alguma outra coisa que é diferente do que eu fazia no meu antigo clube. Então, essas adaptações assim vão sendo passadas ali dentro de campo. Lógico que eu tenho disso dentro de mim, de orientar, de tentar ajudar até com a leitura que eu tenho de jogo. Mas fico feliz já de ir me entrosando cada vez mais. Eu acho que não tem coisa melhor do que você se entrosar dentro do campo ali. Acho que as coisas ficam mais fáceis, as coisas correm melhor. Então, muito feliz no geral, assim, com a estreia. Como eu disse, ainda tem algumas coisas a melhorar, mas fechar com chave de ouro com esse gol aí foi muito importante, foi um momento especial na minha vida. Léo, você falou sobre o período, né, que ficou sem jogar, apenas trabalhando ali no treinamento, né, do Flamengo, e nesse período muitos torcedores a gente via pedindo, né, a sua estreia, querendo que você jogasse e atuasse com a camisa do Flamengo. Quero saber como que foi esse período de espera, como você se sentiu, como foi esse processo, a dupla de zaga do Flamengo que vem fazendo um grande trabalho, né, então essa disputa por espaço na posição, e esse período aí, como você se sentiu agora também estreando? Ao mesmo tempo, muito ansioso para que chegasse o momento, né? Não tinha ficado tanto tempo sem jogar, estando bem fisicamente, né? Na minha última temporada com o Red Bull Bragantino eu joguei quase todo um bom tempo, direto, assim, então foi uma situação diferente para mim, mas muito importante, não só pelo dia a dia dos treinos, para poder me adaptar ao que o professor Tite gosta ali dentro, para que a comissão pudesse me passar, para que eu pegasse entrosamento com meus companheiros novos também, mas também para vivenciar o dia a dia, para vivenciar os jogos aqui, a preparação para os jogos, vivenciar a torcida, a atmosfera que é totalmente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida, assim. É realmente uma atmosfera bem diferente, mas muito, muito gostosa de ter eles ao nosso lado, apoiando desde o início até o final e nos dando aquela força a mais. Então, foram momentos de ter que lidar com essa ansiedade de fazer o meu primeiro jogo, mas também sempre sabendo que eu vim para cá para disputar a posição, sabia que seria uma disputa de alto nível e que meus companheiros vinham fazendo um grande trabalho e que eu tinha que me continuar calmo, tranquilo, trabalhando todo dia para que quando chegasse a oportunidade eu conseguisse manter o nível da maneira que meus companheiros vinham mantendo. Léo, a gente falou agora há pouco na coletiva que não dá para manter o mesmo time quarta domingo. Você entra também numa situação como essa, né, que o Fabrício hoje ficou no banco. Como é que tem sido ali internamente, né, entre vocês, esse tipo de conversa para entender quem tá bem, quem precisa ser poupado, enfim, o dia a dia ali de vocês? Bom, isso não passa muito por nós, né? Eu não sei assim com quem vinha jogando, como foi, assim, se houve conversas com eles. Mas o professor sempre prepara todo mundo para os jogos, como eu falei ali na coletiva. Os treinos sempre são muito mesclados, os times, que faz com que tu tenha entrosamento com todo mundo. Então isso faz com que tu esteja preparado, independente com o companheiro que tu vai jogar, seja na lateral, seja de primeiro volante, seja na zaga. Isso a gente vem conseguindo. Eu já conheço o Fabrício há mais tempo, treinei com o Léo, já treinei com o Davi, já treinei com o Cleiton, então fica muito mais fácil quando tu tem a oportunidade e tu já está acostumado a jogar com a pessoa que está ali ao lado. Mas sobre as conversas se vai poupar ou não, isso não tem, isso é mais a preparação diária. Todo mundo tem que estar preparado para quando tiver a oportunidade, como o Davi teve contra o Milionários e deu conta do recado, como eu tive hoje e como outros tiveram também, é entrar e estar pronto para dar conta do recado e manter o nível lá em cima, que é o que o nosso grupo vem fazendo. Vitória do Flamengo por 2-0. O Flamengo agora assume a liderança do grupo E.
pelo menos até amanhã, né? O Flamengo agora tem 4 pontos, o Bolívar tem 3, Milionários 1 e o Palestino 0. Amanhã vão jogar, mas não, hoje já, né? Bolívar e Milionários vão jogar em La Paz e se o Bolívar vencer, ele volta a ser líder do grupo, né? Então a classificação no momento é essa: Flamengo 4 pontos, Bolívar 3, Milionários 1, Palestino 0. O Flamengo venceu o jogo, importante, primeira vitória na Libertadores, venceu em casa, agora terá uma sequência de 2 partidas fora. O Flamengo jogará com Bolívar em La Paz e jogará contra o Palestino no Chile. Aí vem para o Maracanã para encarar o Bolívar e o Milionário. Inverte a tabela. Assim será a sequência do Flamengo até a fase final deste grupo E, né? O Flamengo tem tudo para se classificar. Que estreia do Ortiz, hein, amigo? Valeu a espera, boa estreia. E principalmente no segundo tempo, José Renildo, quando o time do Palestino melhorou no jogo, se assanhou mais, digamos assim, e criou até algumas oportunidades ali na bola parada, o time do Tite, de novo, não levou gol, mas o Palestino teve chance, principalmente na bola aérea, no segundo tempo de marcar. Então o Léo Ortiz ali foi mais acionado e foi muito bem. Uma grande estreia dele, coroada com um gol, né? E vai ser uma briga feroz, perversa, pela titularidade no Flamengo, porque o Fabrício Bruno é um grande zagueiro de seleção brasileira, o Léo Pereira tá amando, tá bem demais, e o Léo Ortiz é um grande zagueiro. Então vai ser uma briga bem interessante. E destacar também o garoto Lohan, hein? Entrou no lugar do Arrascaeta no final do jogo e cruzou a bola, nitidamente uma jogada ensaiada para o gol do Léo Ortiz, e ali já foi uma coisa trabalhada e pensada pelo Tite, a entrada do Lohan e o gol do Léo Ortiz. Porque eu tenho a impressão de que ficou essa sensação. O Flamengo foi bem no primeiro tempo, caiu no segundo tempo. O Flamengo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, teve 70% de posse de bola, chutou muito mais que o adversário. No primeiro tempo, o Palestino chutou apenas uma bola, o Flamengo chutou 10, mas no segundo tempo caiu. O Flamengo puxou o freio de mão, as alterações do técnico do Palestino, Pablo Sánchez, elas funcionaram, ele colocou em campo o principal jogador da equipe, o Praia Carrasco, e ele deu uma nova dinâmica à equipe, e o Flamengo amoleceu, afrouxou ali a marcação, ficou meio devagar, muitos espaços no meio campo. A defesa, apesar da boa estreia do Léo Ortiz, começou a sofrer ali na bola aérea. O Palestino teve algumas chances, o Flamengo não levou gol hoje, mas o Rossi trabalhou, coisa que em muitos jogos nessa temporada não vinha atrapalhando. Para um adversário fraco, como é o Palestino, o Flamengo deixou a desejar realmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dominou inteiramente. Mas falta mais gols, né? Aliás, essa é a característica do time do Tite. Sempre foi assim. Poucas vezes você viu em clubes, seleção brasileira ele até teve goleada, mas poucas vezes você viu em clubes o time do Tite dar goleada. Aquele Corinthians que ganhou tudo era um Corinthians com menos talento do que esse Flamengo, mas era um Corinthians com a mesma cara. Era um time muito competitivo, muito forte na marcação, difícil de levar gol, que vencia os jogos, mas vencia com uma margem pequena, vencia por 1-0, 2-0. E esse Flamengo do Tite, que é muito talentoso, eu acho que é o time mais talentoso que ele tem até hoje em mãos para trabalhar no futebol brasileiro em clubes, ele nunca teve um elenco com tantas opções como esse. Mas falta um pouco de ambição para fazer mais gols, né? 1-0, beleza, calma, dá uma segurada, se sair o segundo, vamos lá, vamos comemorar, se não fizer, tudo bem. Essa é uma característica do Tite, que é vitorioso, mas num clube como o Flamengo, que sempre teve a tradição de times ofensivos, mesmo quando o Flamengo tinha times ruins, e o Flamengo teve alguns times ruins, mas esses times ruins eram times raçudos e que jogavam para frente. O Flamengo sempre foi um time que jogou para frente e que buscou os gols. O time do Tite busca os gols, mas muitas vezes ele dá uma segurada. Ele é um time equilibrado, segura, não tem tanta fome de fazer gol assim. Tenta fazer. Jogadores perderam algumas finalizações, também não capricharam nas finalizações. A verdade é que o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi bem, mas finalizou mal, criou muita chance, e no segundo tempo caiu muito de produção. Visivelmente deu uma segurada. E isso aí, a partir de agora, nos momentos mais agudos da temporada, vejam a sequência do Flamengo. O Flamengo vai jogar com o Atlético Goianiense em Goiânia, abertura do Brasileiro.
São Paulo no Maracanã, Palmeiras no Allianz Parque, Bolívar em La Paz, Botafogo no Rio de Janeiro. Depois vem Bragantino, tem outros jogos aí. Então, agora, meus amigos, acabou a pré-temporada. Acabou o estadual, acabou a semana cheia de treinamento. E o Flamengo está muito bem preparado, mas eu acho que falta, às vezes, pisar no acelerador. E é por isso que o torcedor sente tanta falta e saudade do Jorge Jesus, porque o JJ, ele é assim, né? O time dele também tendo 5-0, ele quer 6, 7, 8. E o Tite não é assim. É uma questão de estilo, o Tite nunca foi assim, e o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar. Agora, é impressionante. 17 jogos na temporada, e o time do Flamengo levou 2 gols, marcou 32 e levou 2. E o time do Tite, para valer, levou 1, que foi o jogo contra o Milionário semana passada. Porque o outro gol foi contra o Nova Iguaçu, numa equipe sub-20, reserva, dirigida pelo Mário Jorge. É isso aí, nação. Tá aí, então, as últimas informações do Flamengo. Mengão, então, venceu a partida por 2-0 contra o Palestino. Tem aí uma sequência muito forte dos próximos jogos. Vamos ver o que vai acontecer. O que podemos tirar de bom dessa partida foi a estreia do Léo Ortiz, que jogou muito bem, na minha opinião, jogou bem essa partida, marcou o gol na estreia muito bom. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente com o Mengão. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo pra vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.